Olá para todos vocês. O vídeo de hoje eu vou abordar o início do capítulo 11 de um texto do livro didático chamado Iniciação à Filosofia, escrito pela Marilena Chaui, né? O capítulo 11 ele vai tratar da questão da verdade, que na realidade é o conceito fundamental da filosofia, né? Desde o seu início, os primeiros filósofos eles buscavam o conhecimento racional e verdadeiro tanto sobre a realidade quanto sobre os valores da sociedade, os valores humanos. Então, a verdade ela está no centro da própria filosofia, mas para além da filosofia, a questão da verdade é uma questão que diz respeito a todo mundo, né? Mesmo quem nunca parou para pensar sobre os conceitos da verdade, sobre as definições de verdade, eles tendem a ter a verdade como um valor mais fundamental, mais absoluto do ser humano, ao lado, por exemplo, de outro grande valor, que é o valor da justiça. A verdade ela pode ser abordada, então, a partir de dois grandes domínios, né? No primeiro domínio é o domínio da moral, então, ao par de opostos, verdade a mentira, né? Então, quem mente, você está pressupondo que essa pessoa que mente, ela sabe a verdade, mas ela propositalmente, ela, ela não diz a verdade. O outro domínio é o domínio do conhecimento. Você busca o conhecimento verdadeiro, então você ignora o que é a verdade e você busca o conhecimento verdadeiro, né? Mas aí você também está pressupondo que a verdade existe e que ela pode ser encontrada pelo ser humano, né? Então são dois valores que no fundo eles se convergem, eles se misturam, né? Mas a questão do verdadeiro e do falso, no caso do conhecimento verdadeiro, e o domínio da verdade e da mentira, no caso das questões morais. No final das contas, esses dois domínios eles se misturam e formam uma única coisa. O que esse capítulo ele vai tentar dizer, vai tentar abordar, é o seguinte: a questão da ignorância e da verdade, né? Então, quando eu ignoro a verdade, eu procuro pela verdade. Ora, isso pressupõe que nós somos capazes de diferenciar a verdade da mentira, a verdade da ignorância. É, é, então, a ignorância é algo, vamos dizer assim, mais objetivo. Eu desconheço a causa do acidente de avião, por exemplo. Então, eu ignoro, mas alguém vai me explicar, e aí eu vou sair da ignorância para conhecer as verdadeiras causas de um determinado acidente de avião. Eu ignoro como é que se cura a Covid. Eu vou os cientistas estão pesquisando vacinas para descobrir como é que se cura a Covid. Então, eles estão tentando sair do estado de ignorância para chegar ao estado do conhecimento verdadeiro, né? Há outra conceito que é abordado aqui pela Marilena Chaui, nesse capítulo 11, que é o conceito de incerteza e insegurança. Então, de um lado nós temos a verdade, de outro lado, a Marilena está falando da ignorância, né? Eu ignoro as causas, eu ignoro a verdade, está falando da incerteza e da insegurança. Ora, a incerteza e a insegurança é algo mais subjetivo do que a ignorância. Por quê? A incerteza é um sentimento que surge em todos nós quando, por exemplo, nós começamos a ter certeza sobre várias coisas. Nós acreditamos que várias explicações são verdadeiras, seja da onde elas venham, seja da religião, seja do professor, seja do seu amigo, seja dos seus pais. No entanto, muitas vezes essas verdades que são passadas por certas pessoas, por certas instituições, essas verdades elas começam a ser questionadas e você percebe que essas verdades não são mais tão verdadeiras assim. Elas estão quase se transformando em alguma coisa falsa. Vários valores
que nos são passados, e em um certo momento da nossa vida eles podem gerar desconfiança, gerar dúvidas, e a base, que era uma base muito firme, pode ser abalada, e esses valores acabam por ruir e cair por terra. É, aí vem a incerteza e a insegurança. Né? E aí vem a célebre dúvida: será que a verdade existe? Né? Onde está a verdade? Onde estão os verdadeiros valores? Aquilo que os meus pais diziam não estava totalmente certo, não era totalmente verdadeiro. Aquilo que, sei lá, a escola me passou alguma coisa que não estava muito certa, que não estava muito correta, que não era muito verdadeira. Então, aonde está a verdade? A verdade existe, né? O que é o certo, o que é o errado, né? Será que... Então, todo esse tipo de questionamento gera a incerteza e, com isso, também gera a insegurança, né? Em seguida, a Marilena ela vai continuar explorando essa questão. Ora, as pessoas ficam inseguras, elas não acreditam, a fé dela em certas palavras que eram verdadeiras foi abalada. No entanto, o ser humano é um ser destinado ao quê? A desejar a verdade. Né? Ora, se aquelas certezas que eram tidas como verdadeiras foram abaladas, no entanto, o ser humano ele tem a tendência de reconstituir as suas opiniões, os seus conhecimentos, né? De reconstruir a sua própria vida em outras bases, ou seja, de buscar a verdade em outras bases. Né? Daí, então, o homem tem o desejo pela verdade. No entanto, isso é natural no ser humano, o ser humano sofre várias decepções. Então, uma criança que acreditava em certas coisas que lhe foram passadas e que não eram inteiramente verdadeiras, né? Hoje em dia ninguém mais acredita em Papai Noel, né? Mas algumas décadas atrás, né, procuravam passar para as crianças várias crenças, e quando elas descobriam que aquelas crenças que elas acabavam por acreditar na cabecinha delas que era verdadeira, não é verdade, há uma grande decepção, né? Com os jovens acontece a mesma coisa, né? Certas coisas que eles acreditam que são passadas por certos grupos sociais, né? No entanto, muitas vezes essas supostas verdades elas são abaladas, eles sofrem uma decepção. Os adultos que investem, sei lá, numa carreira profissional, num estilo de vida, de repente a vida deles parece ruir, e com isso eles começam a questionar os próprios valores que eles acreditavam ser verdadeiros. Então tudo isso é uma crise que se instaura no ser humano, é uma crise que tem a ver com a verdade. Aquilo que eles acreditavam ou tinham como verdade, ou conheceram ou aprenderam até racionalmente como sendo verdadeiros, esses valores, esses conceitos, essas explicações passam pelo crivo da dúvida, e eles acabam por duvidar que aquilo realmente que eles acreditavam, que eles conheciam como sendo verdadeiros, que eram realmente verdadeiros. Né? Pode ser o que era verdadeiro pode ser na realidade falso. Né? O que se acredita como sendo verdadeiro ou que se conhece como sendo verdadeiro numa determinada época, por uma determinada geração, essas crenças, esses conhecimentos podem ser abalados, e eles podem se tornar falsos. Ora, isso gera a decepção e novamente gera incerteza, insegurança no ser humano. Então, duas possibilidades são apontadas aqui. Uma primeira possibilidade é que o ser humano ele se fecha em si mesmo, ele não acredita mais em nada, ele vira um cético. O que é um cético? É aquela pessoa que não acredita em nada. Todos os políticos são iguais, nenhuma pessoa presta, nenhuma instituição presta, ninguém diz a verdade, então não, é melhor não acreditar em ninguém. Né? A outra possibilidade é que o ser humano usa a sua capacidade racional para buscar o seu próprio caminho dentro da sociedade,
tentando conhecer novos valores morais e tentando gerar novos tipos de conhecimento. Bom, e a última parte é a seguinte: a Marilena Chauí, ela faz a seguinte questão: tudo bem, eu me decepcionei com os outros, eu me decepcionei com os adultos, eu me decepcionei com o professor XYZ, eu me decepcionei com a instituição da escola, com a instituição da religião, eu estou numa crise de consciência e eu vou buscar, então, a verdade. Será que a nossa sociedade, ela proporciona realmente essa busca à verdade ou ao contrário, ela atrapalha, ela coloca obstáculos para a busca da verdade, né? Então essa que é a grande questão que a Marilena Chauí coloca aqui, né, nessa introdução sobre a verdade. Então, tem um subtítulo aqui, Dificuldades para a Busca da Verdade, é esta parte do texto que eu passei para os meus alunos como sendo atividade. Então, a Marilena Chauí, ela coloca uma série de dificuldades que a sociedade atual impõe às pessoas na busca da verdade. Ora, a sociedade atual, ela é, paradoxalmente, contraditoriamente, ela é uma sociedade onde há um número muito grande de informações correndo por todo lado. Quando a Marilena Chauí escreveu esse texto, ainda não existia a internet, nem as redes sociais. Mesmo assim, só pelo rádio, pela TV, pelos jornais, ela constatou que há um número excessivo de informações. O que não falta na nossa sociedade são informações dos mais variados tipos. No entanto, paradoxalmente, esse excesso de informações ele traz como consequência uma dificuldade para a verdade. Porque, por exemplo, no texto ela fala o seguinte: há vários tipos de jornais. Esses vários tipos de jornais eles abordam a mesma questão, o mesmo fato, de diferentes formas. Então, por exemplo, se há 4 grandes jornais no Brasil, esses 4 grandes jornais abordam de uma forma diferente. Se há grupos sociais com interesses distintos, eles no noticiário eles vão abordar de forma diferente. Nas rádios, cada rádio aborda de uma forma diferente o mesmo fato. Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas dão as mais diferentes e disparatadas versões sobre o mesmo fato. Ora, com isso, qual que é a conclusão que nós chegamos? Não existe verdade, porque cada qual tem a sua verdade. Chega-se a um relativismo. É como se esse excesso de informações e cada um dando a sua versão diferente de um mesmo fato, é como se cada um tivesse a sua própria verdade e essa verdade não pudesse ser compartilhada ou não pudesse ser discutida, né? Então é a relativização total e absoluta da verdade, né? O que faz com que muitas pessoas e até alguns teóricos digam que nós estamos vivendo no mundo da pós-verdade, né? A dificuldade 2 que a Marilena Chauí aborda é a questão da propaganda. A propaganda, né? O exemplo clássico é a propaganda da margarina, ou na propaganda todas as pessoas estão felizes e estão consumindo aquele produto X, né? Então, a propaganda associa a posse de um celular novo a uma pessoa conectada com o mundo, e uma pessoa conectada com o mundo, ela é uma pessoa legal, porque ela conhece várias culturas, várias pessoas diferentes. Numa propaganda de margarina, geralmente evoca-se a família unida em torno de uma mesa no café da manhã, né? Mas quantas pessoas podem ficar reunidas pela manhã tomando tranquilamente o seu café da manhã, né? Ora, todo mundo sabe que uma família normal de hoje em dia, ninguém quase se fala,
e muito menos vai tomar o café da manhã juntos, porque o marido vai para um trabalho numa hora, a esposa vai para outro trabalho noutra hora, os filhos, cada um estuda numa escola, e se estuda em escolas, ou se estudam na mesma escola, cada um tem aula no período da manhã, outro tem aula no período da tarde, então quando é que eles vão se reunir para tomar o café da manhã juntos e conversar em harmonia perfeita, tá? Não tem nenhuma briga nesse café da manhã, não é? Então, a propaganda, ela deliberadamente, de propósito, ela mostra o mundo irreal como se fosse o mundo real, né? Então, e isso não tem nada a ver com a verdade. Você tenta convencer as pessoas que algo que não é real é real. O real seria o verdadeiro e o irreal seria o falso, ou a mentira. Então, a propaganda, ela mente deliberadamente para vender um produto. Uma terceira dificuldade é o que nós vemos agora nas campanhas eleitorais, né? Os vários partidos políticos, os vários candidatos, cada um faz uma promessa. Em geral, essas promessas elas são irrealizáveis, elas não podem ser realizadas por uma série de fatores, pelo fator econômico, que não permite um gasto acima de determinado teto, e também por um fator legal, né? O prefeito não pode, por exemplo, gastar como bem entender, usar o orçamento como bem entender. O orçamento é o que o governo tem para gastar, né? Tem uma legislação que ele deve obedecer. No entanto, os políticos eles fazem as promessas as mais diversas possíveis, né? E no fundo, todo mundo sabe que a maioria dessas promessas não irão ser cumpridas por uma série de motivos ou por uma série de razões, né? E o senso comum diz que todos os políticos são mentirosos, né? Então, isso gera novamente o ceticismo e o sentimento de que no mundo da política não existe a honestidade e a verdade não pode estar neste mundo tão sujo e tão corrupto, né? Nós podemos discutir se esse mundo da política é tão sujo e tão corrupto como as pessoas imaginam, ou se ele é apenas o reflexo da sociedade como um todo, né? E também nós poderíamos discutir aqui o que é política. No entanto, não está dentro não está dentro deste tema que eu estou tratando aqui, né? Mas, então, para encerrar, nós temos então três dificuldades para a busca da verdade. A primeira é que o excesso de informações, por incrível que pareça, vira desinformação, vira uma coisa que afasta as pessoas da verdade, né? Porque as pessoas não sabem mais qual é a explicação verdadeira, qual é a interpretação verdadeira sobre um fato que está ocorrendo na realidade. A segunda dificuldade vem da propaganda, que vende o mundo irreal como sendo o mundo real. A terceira dificuldade é sobre os políticos, que fazem promessas que não podem ser cumpridas, portanto, eles mentem e geram a impressão de que no domínio da política, do universo da política, só existe a mentira e a falsidade, e, portanto, a verdade não é mais possível. Diante disso, você poderia ficar perplexo e simplesmente fazer como a criança que não quer ou crescer, ou que se recusa a ver a realidade e ficar preso na sua própria bolha e dizer que não adianta fazer nada e porque não existe verdade. Ou você pode trilhar um outro caminho, que é o caminho que vários filósofos trilharam, que é fazer uma reflexão crítica sobre essa realidade e tentar abrir outros caminhos, imaginar outros caminhos, pensar outros caminhos racionalmente que conduzam à verdade. Então, esta é que seria o fecho desta, desta primeira parte. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.